Shalom, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus para você, para toda a sua família, que Deus te abençoe neste dia. Eu não posso deixar de citar, né? Hoje é o último dia do ano de 2020, 31 de dezembro de 2020. Talvez você esteja assistindo este café não neste dia, ou qualquer dia do ano, porque nosso projeto são 365 dias no ano ter o café, mas eu preciso deixar registrado que hoje é o último dia do ano de 2020. Eu quero antecipar um convite a você. Hoje às 11h30, ou seja, 23h30, nós vamos fazer uma live que nós estamos chamando de live da virada, ok? Vai ser aqui mesmo, nós vamos fazer. Quero deixar uma palavra de Deus no seu coração. Eu quero também orar junto com você. Quando for meia-noite, a gente celebrar ao Senhor, porque chegamos até aqui, Ele nos permitiu, e clamarmos a Deus. Temos muito que agradecer e temos muito a clamar ao nosso Deus, ok? Então é importante hoje, se você quiser, reúna sua família, seus amigos, certamente vocês vão estar, a maioria vai estar aí reunidos com algumas pessoas, né, nesse dia, não muitas, porque não é recomendável fazer isso, mas eu convido você para hoje à noite, às 23h30, tá bom? Você está em nosso Café Pastoral, nosso canal no YouTube. Se você não fez sua inscrição, faça a sua inscrição. Nós tínhamos o alvo de 300, alcançamos os 300 inscritos. Agora estamos com o alvo de 400, estamos nos aproximando dos 400. Se você não fez a sua inscrição, inscreva-se no nosso canal aí no YouTube, Café Pastoral. Você tem aí já dezenas, né, mais de 100 vídeos de cafés pastorais, cafés da manhã que a gente entrega, né? Às vezes você está assistindo à tarde ou à noite, isso acontece. Agora, por exemplo, são 6h08 da manhã, nós estamos gravando este café. E eu quero continuar falando com você sobre fidelidade. Talvez você esteja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, e você pode dar um pulinho lá no YouTube e fazer a sua inscrição também, compartilhar esse vídeo através do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, enfim. Deixa Deus te usar, querido, e vamos em frente, tá bom? O importante é você nos ajudar a proclamar essa palavra. Nós estamos falando então sobre fidelidade e ontem nós falamos sobre fidelidade no chamado. Começamos a falar sobre isso ontem, a fidelidade no chamado. É muito importante você assistir os vídeos anteriores para você entender. Bom, quando a gente pensa em fidelidade no chamado, a palavra, o nome da pessoa, do profeta que veio à minha mente, talvez venha também à sua mente agora, e desde ontem eu estou pensando sobre isso, é o profeta Jonas. Se você não conhece a história do profeta Jonas, um momento da sua vida, leia o livro do profeta Jonas, é muito importante. Se você já conhece bastante essa história, você sabe de tantas lições que nós tiramos através dessa história do profeta Jonas. Eu quero ler para você Jonas capítulo 1, de 1 a 3, que diz o seguinte, olha só o texto. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fez o quê? Fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, que é o caminho contrário, ok? Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. É importante, diante de dezenas e centenas de lições que podemos tirar aqui, eu não vou me ater a tantas outras lições de Jonas, mas eu queria me ater a uma lição muito importante. Primeiro, uma das lições, né? E outra eu vou precisar citar também para você, umas duas lições. Jonas, ele não entendia que ele não era profeta, ele sabia que era um profeta de Deus, ele entendia que tinha o dom de Deus. O problema dele não foi dizer não ao seu dom profético, foi desobedecer ao Senhor e cumprir aquele propósito pelo qual Deus o entregou. E ele fugiu da presença do Senhor, ele não queria cumprir aquele propósito. Pegou o navio, você já sabe o que aconteceu, jogaram Jonas ao mar, diante de tanta tempestade que houve, ele indo para o sentido contrário, veio um grande peixe, engole Jonas, e nas entranhas daquele peixe, você imagina o que tem nas entranhas de um grande peixe, e ali ele clamou ao Senhor, e aí Deus faz aquele grande peixe vomitá-lo numa praia. Aí você deve pensar assim, bom, Jonas, Deus, né,
já ajudou Jonas ali, já vomitou numa praia, ele chegou naquela praia de frente para a cidade de Nínive. E na verdade não era nada disso. A cidade de Nínive, de onde Jonas estava, alguns teólogos dizem, alguns estudiosos dizem, que ficava a 1000 quilômetros de onde Jonas estava, a cidade de Nínive. Ou seja, era uma viagem de mais ou menos um mês a pé, não tinha ônibus, não tinha carro, né? Não tinha Uber, não tinha trem, não tinha avião, não tinha nada disso. Ele precisou caminhar até a cidade de Nínive durante cerca de um mês. E a gente fica pensando o que Jonas conversava com o Senhor naquele momento. Fazer o caminho de volta nem sempre é fácil. Deus te entregou um propósito, Deus te entregou muitos propósitos. Deus te entregou uma missão? Sim, Deus te entregou uma missão. A pergunta é, por que você está fugindo dessa missão? Porque fugir da missão, como Jonas fez, é fugir da presença do Senhor. Porque enquanto Deus estiver sobre a tua vida, você quer ser governado pelo Senhor, você vai certamente andar na rota que Deus tem para você. Mas quando você tenta fugir da presença dele, na verdade está fugindo do propósito pelo qual ele te entregou. Você pode ter 1000 razões para não cumprir esse propósito. Já me aborreci muito, eu já não quero saber. Eu conversava com uma pessoa essa semana, essa pessoa me dizia o seguinte, ele falava assim, eu vou na igreja aos domingos, né, uma igreja que ele frequenta, eu sento lá, assisto aquela reunião, me levanto rapidinho e não converso com ninguém e vou embora para casa viver a minha vida porque eu não quero ter relacionamento com ninguém, porque relacionamento com as pessoas só causa problemas e eu não quero ter aborrecimento, e ele vive sozinho. E aí eu perguntei para ele, mas até quando você vai viver dessa forma? Não é assim que devemos viver. E ele dizia, eu não quero participar de pequeno grupo, né? Eu não quero fazer parte disso, porque sempre há esses problemas, esses aborrecimentos. Eu falei assim, mas a vida é cercada de lutas e de problemas. Como que nós vamos falar do amor de Jesus para as pessoas, queridos, se nós não nos relacionarmos com as pessoas? Se Jesus fosse pensar dessa forma em relação a você e a mim, certamente ele não viria da terra para morrer por nós naquela cruz. Ele abriu mão de tudo. E às vezes nós temos que pagar um preço sim pelo chamado, existe um preço pelo propósito. E muita gente está achando que cumprir o propósito, eu quero cumprir um propósito que não me aborreça em nada, que não me dê dor de cabeça em nada, que não me faça ter problemas com nada. Não existe isso. A Bíblia diz que aquele que quer viver piedosamente será perseguido. É fato isso. Às vezes os problemas acontecem mesmo dentro da igreja local que você frequenta. E você precisa aprender a lidar com isso. Não fugir do propósito pelo qual Deus te entregou. Não deixar de lado aquele chamado porque um dia eu me aborreci, porque um dia falaram isso comigo, porque um dia não me valorizaram. Quem te valoriza é o Senhor, meu querido. Agora é preciso fazer o caminho de volta. Não é fácil o caminho de volta, mas é preciso fazer. Jonas tinha consciência de que aquele caminho era longo. E eu fico pensando durante aquele um mês que Jonas passou ali, indo em direção a Nínive, o quanto o seu discipulador não tratou com ele. O próprio Deus era o discipulador de Jonas naquele momento. Sabe o que Deus faz hoje? Deus usa seu pastor, sua pastora, seu discipulador, sua discipuladora, para te ajudar nesse caminho de volta. Por quê? Porque você precisa retornar para onde Deus te colocou, para a rota de Deus. Porque enquanto você estiver fugindo dessa rota de Deus, você está fugindo da presença dEle, que é a vontade dEle na sua vida. Então retome isso. Eu sei que o ano de 2020 não foi fácil para ninguém. Não há ninguém que vai dizer assim, que facilidade, foi tudo tranquilo. Não foi. E não sabemos o que nos espera em 2021, porque todo mundo acha que vai ser um passe de mágica de meia-noite para 1 minuto de 2021, vai tudo ser transformado. Peço a Deus que sim. Tomara que isso aconteça, mas geralmente não é assim, a vida continua. E você vai continuar fugindo do seu propósito. Faça o caminho de volta. Deus levanta pessoas para te ajudar. Seu pastor, sua pastora, seu discipulador, sua discipuladora. Pense sobre isso. Não fique achando que cumprir o propósito de Deus é tudo tranquilo, tudo fácil, tudo moleza. E não é assim, querido. Eu quero convidar você a orar comigo agora. E peça perdão a Deus, porque eu sei como funciona isso, porque eu já fiz isso. E eu precisei fazer o caminho de volta. Tive que pedir perdão a muitas pessoas. Primeiro eu tive que pedir perdão ao meu Deus, porque eu fugi do propósito dele. Não era o meu propósito, nem o propósito das pessoas. Em segundo lugar, eu precisei pedir perdão a Deus. Por quê? Porque quando eu deixo de cumprir um propósito,
muitas vidas são atingidas também. Quando você não cumpre o seu propósito dentro da sua casa, por exemplo, quem sofre não é só você, é toda a sua casa, porque você deixou de cumprir o propósito. Então chegou a hora de você retomar o seu propósito. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão, porque eu deixei o propósito de lado. Oh Deus, nesse último dia do ano de 2020, eu quero renovar esse propósito contigo. Eu quero renovar essa fidelidade no chamado. Eu quero consertar isso na minha vida. Senhor, eu preciso fazer o caminho de volta. E nesse caminho de volta, usa pessoas para falar ao meu coração, Deus. O Senhor falará ao meu coração. Mas eu preciso fazer esse caminho de volta, mesmo que seja difícil. E eu preciso retomar aquilo que o Senhor me entregou. Em nome de Jesus. Fez essa oração? Se não fez, faça agora a sua oração com Deus. Não precisa repetir a oração que eu fiz. Faça a sua oração e volte para o propósito do Senhor. Quero reforçar hoje o convite para você. Hoje às 23h30, já que hoje é 31 de dezembro de 2020, nós vamos fazer a live da virada. Essa live vai ser aqui mesmo. Nós vamos fazer, só quero deixar uma palavra de Deus com você, nesse horário. Quando der meia-noite, a gente vai se alegrar, agradecer a Deus e vamos clamar. Vamos clamar a Deus juntos. Coloca aí na sua TV, coloca aí para sua família assistir, porque você provavelmente esteja junto com algumas pessoas, não muitas, porque não é recomendável fazer isso, mas certamente você vai estar junto com sua família. E aí eu quero convidar você a levantar esse clamor hoje, à meia-noite, em ponto, em nome de Jesus, tá bom? Fica aí o nosso convite, você vai receber um link pelo Facebook, será a transmissão, e aí vamos ver o que Deus tem para nós para o ano de 2021. Amanhã já é 2021, a vida irá continuar, nossa vida irá continuar nas mãos de Deus. Amanhã a gente continua falando sobre fidelidade e que Deus te dê um dia muito abençoado. Se Deus nos permitir, é claro, estaremos juntos amanhã. Shalom.